Olá, está chegando agora aqui no canal Feito à Mão, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mari Trevisan e hoje na nossa aula nós vamos confeccionar aí a última peça do nosso kit de cachorrinho para bebê, confeccionando o amigurumi do cachorrinho. Então, aqui está o nosso cachorrinho, ele é de uma execução bem simples, é uma peça bem gostosa para bebê mesmo, para brincar, para ter de naninha. A execução dele é simples, bem fácil, ele tem alguns pontos de costura, mas nada muito difícil de ser feito. A base de cabeça e corpo é feito numa peça só. E segue lá no meu Instagram, que lá eu tô sempre notificando quando tem vídeos novos, quando tem aula nova, quando tem alguma novidade aqui no canal. Aproveita também e se inscreve aqui no canal, né, para não ficar de fora de nenhum passo a passo de nenhuma aula. Quero dizer para vocês, essa aula começar, já vou pedir para vocês que vão deixando o like aí para mim. Me diz aqui nos comentários o que tu tá esperando aqui das aulas do canal Feito à Mão. O que tu gostaria que eu confeccionasse, que dentro das minhas possibilidades eu sempre tento trazer, né? E é muito importante a curtida de vocês e o comentário, nem que seja um oi pra mim, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa trazer ele e levar ele para mais crocheteiras terem acesso às nossas aulas, né? Então, ó, vou apresentar aqui pra vocês o nosso cachorrinho. Olha que fofinho. Ele é bem fofinho, bem lindinho. Esse kit tá uma gracinha, ele é um kit super econômico. Já antecipo pra vocês aqui, ó, que com um novelo de cada cor, vocês conseguem fazer o kit todo e ainda sobra fio, tá? E no fio pelúcia, tranquilamente, vocês fazem aí pros detalhes até 3 kits com fio pelúcia ou até mais, tá? São peças bem econômicas, dá pra ter um retorno muito bom das vendas. Então, e a lista de material completinha também aqui na descrição deste vídeo, tá? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula. Lembrando e insistindo para vocês que não esqueçam de deixar o like para mim. Essa aula do cachorrinho vai ser dividida em 2 aulas, para as aulas não ficarem muito extensas. Aqui na primeira aula nós vamos confeccionar todas as peças do nosso cachorrinho. E na segunda aula, então, será a montagem e as costuras dele, tá? Então, bora para mais uma aula? Bora crochetar? Vou começar pelos bracinhos com um fio marrom. Eu vou fazer aqui o meu anel mágico. E dentro do meu anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, eu venho aqui dentro do meu anel e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E agora eu vou vir aqui já no primeiro ponto aqui do meu anel mágico, fazendo um aumento. Então, eu coloco aqui 2 pontos juntos no mesmo ponto, e é essa sequência aqui que eu vou seguir até o final, tá? Fazendo um aumento para cada um dos 6 pontos, no final aqui da segunda volta eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta, a minha sequência vai ser de 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu vou fazer essa sequência aqui por 3 vezes, tá? Então, até o final eu vou seguir fazendo 3 pontos e um aumento. E eu vou encerrar a volta número 3 aqui com 15 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta de número 3 aqui com 15 pontos, agora eu vou trabalhar da próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 4. Até a volta de número 6, então eu vou trabalhar um total de 3 voltas de 15 pontos. Então, agora a gente só vai subir aqui 3 voltinhas de ponto sobre ponto. Depois que eu finalizar as minhas 3 voltinhas aqui, então, de 15 pontos, eu vou dar uma cortada neste fio aqui, porque eu vou trocar de cor, então, para cor castanho. Então, eu vou pegar aqui o meu fiozinho castanho. Vou voltar o meu último pontinho aqui, nas 2 últimas laçadinhas, assim. Vou puxar aqui o meu fiozinho castanho. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho, pegando só pela alcinha lá de trás do meu ponto e vou fechar num ponto baixíssimo. Vou pegar essa cor nova que eu tô começando aqui, vou puxar bem ela para esconder esse baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui na frente do meu ponto, fazendo o ponto completo. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto do meu trabalho, tá? Agora, aqui nessa volta, eu vou trabalhar um total de 3 pontos e uma diminuição. Então, eu fiz 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Então, eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, puxo e fecho fazendo a minha diminuição.
Agora, aqui, este fiozinho que eu comecei a minha cor, que é esse baixíssimo, eu vou puxar bem até que meu baixíssimo some ali, ó. Tá? E vou dar um nozinho nele aqui, junto com o marrom, e vou esconder eles lá pra dentro. Tá? Então, aqui, ó. Dou um nozinho. E já escondo meus fiozinhos aqui pra dentro. Tá? Então, agora eu vou seguir aqui fazendo 3 pontos e uma diminuição até o final. E no final aqui da volta de número 7, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Finalizada, então, aqui a minha volta com 12 pontos, agora nós vamos trabalhar carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no pezinho do meu primeiro pontinho que eu tenho aqui, já vou começar a minha nova carreirinha aqui. E agora eu vou trabalhar aqui no total 15 voltas de 12 pontos. Então, eu vou trabalhar da volta de número 8, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 22, então, num total de 15 voltas de ponto sobre ponto. Então, vamos só subir 15 voltinhas no nosso trabalho. Aqui, ó, pessoal, finalizei o meu bracinho, as minhas voltinhas aqui de ponto sobre ponto, e eu pus enchimento aqui no meu bracinho, só aqui na parte de baixo eu botei um pouquinho mais de enchimento, tá? Mas aqui ele tá bem macio, com bem pouco enchimento, e aqui nas 4 últimas carreirinhas eu nem pus enchimento, tá? Porque essa peça é uma peça baby, e com os bracinhos e as perninhas bem molinhas, então deixei ela bem macia mesmo, com pouco enchimento, nada que fique dura a peça, tá? A peça tem que ficar bem macia. Porque lembrando que esse kit é um kit baby, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, depois que eu terminei a minha volta, no próximo ponto, pegando esse ponto daqui da frente e o ponto lá de trás, porque eu vou fazer uma costura aqui em ponto baixo, com 6 pontos, ó. Então, aqui, ó. Faço um, pego o pontinho aqui da frente, o pontinho lá de trás, 2, ponto aqui, ponto lá atrás, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontos. Então, eu costurei aqui fazendo 6 pontinhos pra fechar. Agora, eu vou pegar aqui, vou cortar o meu fio, deixando uns 20 centímetros aqui de fio pra gente poder costurar, tá? É uma costura bem simples. Vou dar mais um nozinho aqui, vou voltar aqui e vou apertar. Vou reservar o meu bracinho aqui pra gente costurar. Obviamente, faremos 2 bracinhos iguais. E vamos reservar eles pra gente fazer agora, então, as perninhas. Para eu fazer as perninhas, eu também iniciei aqui com um anel mágico de 6 pontos, tá? Então, agora na minha segunda volta, eu já vou vir no meu primeiro pontinho aqui do meu anel mágico, fazendo um aumento em ponto baixo. Opa! Fazendo aqui, então, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E assim eu vou seguir até o final, fazendo um aumento para cada um dos 6 pontos. No final da minha segunda volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto e um aumento até o final, e no final da minha terceira volta, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, eu vou trabalhar uma volta de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou trabalhar aqui um ponto para cada ponto dos meus 18 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Na minha quinta volta, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 2 pontos e um aumento até o final da minha volta. No final da minha quinta volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Finalizada, então, a minha volta número 5, com 24 pontos. Agora, da volta de número 6, que vai ser a volta que segue aqui, até a volta de número 9. Então, em um total de 4 voltas, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, agora eu vou subir 4 voltinhas de 24 pontos no meu trabalho. Então, depois que eu finalizei aqui as minhas 4 voltas, eu cortei o meu fio marrom. E agora eu vou voltar aqui o último pontinho pra gente fazer a troca de cor, então, da nossa patinha, tá? Então, aqui. Então, agora eu vou fazer a mesma troca de cor que eu fiz lá no bracinho, pegando aqui, ó, só a alcinha de trás do primeiro ponto, puxando num ponto baixíssimo,
Puxo bem este fiozinho aqui que a gente começou na cor nova, venho na parte da frente aqui do ponto, pegando o ponto completo e fazendo o primeiro ponto baixo da volta. Então, aqui a sequência vai ser 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui de 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? No final aqui da minha volta, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 2 pontos e uma diminuição até o final. Puxar bem esse fiozinho da cor nova aqui e dar um nozinho aqui nas 2 pontas. Tá? Depois é só esconder lá pra dentro. Vamos seguir, então, a nossa sequência aqui de 2 pontos e uma diminuição. Finalizada a volta número 10 aqui, então, de 2 pontos e uma diminuição. Com 18 pontos, agora na volta de número 11, eu vou vir aqui no primeiro pontinho, fazer meu ponto baixo, e essa volta de número 11 vai ser de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 18 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho, por toda a minha volta. Na volta de número 12, a minha sequência vai ser 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. E vou fazer essa sequência aqui por toda a minha volta, de 3 pontos e uma diminuição. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 15 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 3 pontos e uma diminuição até o final. Finalizada a volta de número 12, então, com 15 pontos. E nessa volta aqui eu não termino em diminuições, tá? Eu termino com 3 pontos baixos. Tá? Agora, na volta de número 13, eu vou trabalhar um ponto para cada um desses 15 pontos que eu tenho aqui. Então, essa volta será toda de ponto sobre ponto, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, por 15 pontos. Na volta 14, a minha sequência vai ser novamente de 3 pontos e uma diminuição, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. E vou fazer essa sequência aqui 3 vezes, né, por toda a minha volta. E vou encerrar aqui a volta 14 com 12 pontos no meu trabalho, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo a minha sequência de 3 pontos e uma diminuição até o final. Finalizada, então, a volta de número 14 com 12 pontos. Agora, eu vou trabalhar da volta de número 15, que é a volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 26, então, em um total de 12 voltas de ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar aqui, no total, 12 voltinhas de 12 pontos no nosso trabalho. Então, vamos só aumentar aqui o nosso trabalho, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, por 12 voltas. E depois que eu finalizei, então, aqui as minhas 12 voltas de ponto sobre ponto, eu já coloquei enchimento aqui igual eu fiz lá no meu bracinho, tá? Botei enchimento mais aqui nessa base de baixo. E aqui botei muito pouco enchimento para ficar macio. Enchi, mas deixei macio. E nas mais ou menos aqui 3 últimas carreirinhas eu não pus nada de enchimento, tá? Mas tá uma perna bem macia, tem mais enchimento mesmo nessa região aqui. Agora, eu vou fechar aqui igual eu fechei lá no meu bracinho, com 6 pontos baixos. Tá? Então, eu vou vir aqui, no próximo pontinho aqui e no próximo pontinho lá do outro lado, vou fechar costurando em pontos baixos. Então, fazer 1, 2, 3, 4, 5 e o último bem no cantinho aqui, 6 pontos baixos. Vou dar mais um baixíssimo para trancar esse fio aqui. Cortei, deixando uns 20 centímetros aqui de fio para costura, que eu vou apertar bem esse último aqui. E, obviamente, também aqui, igual no bracinho, eu vou fazer 2 perninhas e vou reservar, tá? Então, tá pronto também aqui as nossas perninhas. Agora, eu já fiz a primeira orelhinha aqui e vou fazer a próxima orelhinha com vocês. Para fazer a orelhinha, eu vou trabalhar com o fio marrom e eu vou iniciar aqui com um anel mágico de 6 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 6 pontos dentro do meu anel mágico. 1, 2,
3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel mágico. Vou vir aqui já no meu primeiro pontinho da minha segunda volta, fazendo 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, formando um aumento, tá? Então, venho aqui, faço um aumento e vou seguir fazendo aumento aqui por toda a minha volta. Então, eu vou fazer 6 aumentos no total e ficar com 12 pontos na segunda volta. Na minha terceira volta, a minha sequência vai ser de um ponto e um aumento por toda a minha volta. No final da minha terceira volta, fazendo um ponto e um aumento por toda a volta, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Vou também seguir essa sequência aqui até o final. E no final aqui da minha quarta volta, desculpe, eu vou ficar com 24 pontos. Então, vamos seguir em 2 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Na minha quinta volta, a minha sequência vai ser 3 pontos, 2, 3 pontos e um aumento. Opa. Vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e um aumento até o final. No final da minha quinta volta, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Finalizada a volta número 5 aqui, então, de 3 pontos e um aumento por toda a volta, eu tenho 30 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 6, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui, eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 30 pontos que eu tenho aqui, sem aumento na minha volta, tá? Então, é só uma volta de ponto sobre ponto. Finalizada a minha volta de ponto sobre ponto, agora a volta de número 7, eu vou trabalhar 4 pontos, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 4 pontos e um aumento até o final. No final da minha volta, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, vamos em 4 pontos e um aumento até o fim. Agora, com 36 pontos no nosso trabalho, da próxima volta aqui, que é a volta de número 8, até a volta de número 11, então, em um total de 4 voltas, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir aqui 4 voltinhas de ponto sobre os nossos 36 pontos. Finalizadas minhas 4 voltas, então, de ponto sobre ponto, agora eu vou para a volta de número 12, onde eu vou trabalhar 4 pontos, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Então, eu vou seguir essa sequência aqui dos 4 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Então, seguiremos trabalhando 4 pontos e uma diminuição por toda a rodada. Finalizada aqui minha volta, então, com 30 pontos. Agora, as duas próximas voltas, a volta de número 13 e 14, eu vou trabalhar sobre os meus 30 pontos, tá? Então, aqui vamos subir 2 voltinhas de ponto sobre ponto. Finalizada, então, aqui as minhas 2 voltas de 30 pontos. Agora, na volta de número 15, eu vou trabalhar 3 pontos. 2, 3 pontos e uma diminuição. E vou seguir essa sequência aqui por toda a minha volta, trabalhando 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, então, com 24 pontos. Agora, as duas próximas voltas, 16 e 17, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir aqui 2 voltinhas de 24 pontos no nosso trabalho. Finalizada, então, as 2 voltas de 24 pontos. Agora, na volta de número 18, eu vou trabalhar 2 pontos. 2 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Então, vamos trabalhar toda a nossa volta em 2 pontos e uma diminuição. Agora, com 18 pontos no nosso trabalho, vou trabalhar da volta de número 19, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 22, em um total de 4 voltas de ponto sobre ponto.
Então, agora nós vamos subir aqui 4 voltinhas de 18 pontos no nosso trabalho. Finalizada, então, as minhas 4 voltas aqui de 18 pontos, agora eu vou na volta de número 23. E na volta de número 23 eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a minha volta. E vou encerrar a minha volta aqui de um ponto e uma diminuição por toda a volta, com 12 pontos no meu trabalho. Então, seguiremos assim até o final. Finalizada, então, aqui a minha volta com 12 pontos. Agora eu vou trabalhar da volta 24 até a volta de número 28, em um total de 5 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir aqui 5 voltinhas de 12 pontos no nosso trabalho. Depois que eu finalizar, então, aqui as minhas voltinhas de 12 pontos, o meu trabalho ficou assim, ó. Tá? Agora eu vou fechar o meu trabalho. Mas antes de fechar o meu trabalho, eu vou pressionar ele assim, ó. Dobrando a minha peça, fazendo um oquinho aqui na minha pecinha, tá? Na orelhinha, que ela vai assim, ó. Tá? Então, depois que eu fiz o oquinho aqui na minha orelhinha, agora eu vou fechar aqui com 6 pontos baixos, costurando. Igual a gente fez na patinha e igual a gente fez lá no bracinho. Vou fechar aqui, ó, com 6 pontos baixos, pegando o pontinho aqui da frente e o pontinho lá de trás, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui no cantinho. Seis pontinhos. Vou dar mais um nozinho aqui e vou cortar esse fio aqui, deixando uns 15 centímetros de fio para depois eu costurar a orelhinha dele, tá? Então, aqui eu vou voltar agora esse último aqui. Vou apertar bem esse meu nozinho final aqui. E tá pronta aqui a minha orelhinha, tá? Obviamente também que nós vamos fazer 2 orelhinhas e vamos reservar, tá? Então, agora vamos começar o corpinho do nosso cachorrinho. Para fazer o meu corpinho, então, eu já iniciei aqui com o meu anel mágico na primeira volta de 6 pontos baixos. Agora, na segunda volta, eu vou fazer um aumento para cada ponto que eu tenho aqui, encerrando aqui, então, a minha segunda volta com 12 pontos. Então, eu farei 6 aumentos aqui na segunda volta. Na minha terceira volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta. Então, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto e um aumento até o final. No final dessa volta, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui de 2 pontos e um aumento até o final. No final da minha quarta volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, eu vou trabalhar 3 pontos, 2, 3 pontos. Vou botar meu marcadorzinho aqui no meu primeiro ponto. E um aumento. Vou seguir essa sequência aqui por toda a minha volta de 3 pontos e um aumento. E no final da minha quinta volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Desculpe, com 30 pontos no meu trabalho, perdão. Então, eu vou seguir aqui fazendo 3 pontos e um aumento até o final da minha volta. Na volta de número 6, a minha sequência vai ser de 4 pontos. 2, 3, 4 pontos e um aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui dos 4 pontos e um aumento até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, faremos 4 pontos e um aumento até o fim da volta. Na volta de número 7, eu vou trabalhar 5 pontos. 2, 3, 4,
5 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e um aumento até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, vamos fazer toda essa volta em 5 pontos e um aumento. Finalizada, então, aqui a volta de número 7 em 5 pontos e um aumento, agora com 42 pontos no meu trabalho. Agora eu vou trabalhar, então, da volta de número 8, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 13, em um total de 6 voltas de ponto sobre ponto. Então, aqui nós subiremos 6 voltinhas de 42 pontos no nosso trabalho. Então, vamos só aumentar aqui um pouco o nosso trabalho em 6 voltas de ponto sobre ponto. Eu finalizei, então, aqui as minhas 6 voltas de ponto sobre ponto. Agora, eu vou trabalhar na volta de número 14, a sequência de 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer a diminuição e vou seguir essa sequência aqui dos 12 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou fazer aqui 12 pontos e uma diminuição, um total de 3 sequências, né? E vou terminar essa volta aqui com 39 pontos no meu trabalho. Finalizada, então, aqui a minha volta de número 14 com 39 pontos, agora volta 15, 16 e 17, então, em um total de 3 voltas, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, agora nós subiremos 3 voltinhas de 39 pontos. Depois que eu finalizo, então, aqui as minhas 3 voltas de 39 pontos, agora eu vou para a volta de número 18. E na volta de número 18, eu vou começar a minha volta aqui trabalhando 11 pontos baixos. Então, vem aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, aqui eu vou fazer 3 sequências de 11 pontos baixos e uma diminuição, ou seja, por toda a minha volta. E vou encerrar essa volta aqui com 36 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo 11 pontos e uma diminuição por mais 2 sequências. Agora, com 36 pontos, a volta de número 19 e 20 eu vou fazer de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui nós vamos subir agora 2 voltinhas de 36 pontos no nosso trabalho. Finalizada, então, as minhas 2 voltas de 36 pontos. Agora, na volta de número 21, a nossa sequência vai ser de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui dos 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Então, faremos 4 pontos e uma diminuição até o final da nossa carreira. Terminada a minha volta aqui, então, com 30 pontos, agora a volta de número 22 e 23, ou seja, 2 voltas, nós vamos trabalhar sobre os 30 pontos. Então, aqui nós faremos 2 voltinhas de 30 pontos no nosso trabalho. Finalizadas 2 voltas de 30 pontos, agora na volta de número 24, a minha sequência vai ser de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui também até o final, e no final dessa volta aqui nós vamos ficar com 24 pontos no nosso trabalho. Então, nós vamos até o final em 3 pontos e uma diminuição. Agora, com 24 pontos, as 2 próximas voltas, a volta 25 e 26, vai ser de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui nós vamos subir agora 2 voltinhas de 24 pontos pra gente encerrar o corpinho e já começar a cabeça, tá? Então, aqui vamos só fazer, então, as nossas 2 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, depois que eu finalizei as 2 voltas, 2 últimas voltas aqui do meu corpinho, agora eu vou iniciar a cabeça na mesma peça, tá? Então, agora eu vou começar a contar a primeira volta da cabeça. Então, aqui, na primeira volta da cabeça, eu vou iniciar fazendo uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e um aumento até o final.
No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Então, faremos 3 pontos e um aumento até chegar no final da nossa volta. Na volta de número 2 da minha cabeça, a minha sequência vai ser 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Essa aqui também vai ser a minha sequência até o final dessa volta. No final dessa volta, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 3 da cabeça, agora a gente vai fazer 5 pontos. 1. Opa, pego meu marcador junto. Um, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, faremos toda essa volta em 5 pontos e um aumento. Na volta de número 4, a minha sequência vai ser 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos meus 6 pontos e um aumento até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 48 pontos no meu trabalho. Na volta de número 5, a nossa sequência será 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final e no final dessa volta eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Na volta de número 6, a minha sequência vai ser 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 60 pontos no meu trabalho. Então, finalizada aqui a minha volta com 60 pontos. Agora, da volta de número 7, que é a volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 20, em um total de 14 voltas, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir aqui no nosso trabalho 14 voltinhas de 60 pontos no nosso trabalho. Então, trabalhamos só ponto sobre ponto agora por mais 14 voltas. Depois que eu finalizei, então, aqui todas as minhas voltas de ponto sobre ponto, agora eu vou começar a fechar a minha cabecinha, tá? Então, aqui, agora eu vou vir aqui no próximo ponto da volta 21 e vou trabalhar aqui na sequência 8 pontos baixos. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição e vou seguir essa sequência aqui de 8 pontos e uma diminuição até o final da minha volta, tá? Então, vou fazer toda a volta em 8 pontos e uma diminuição e no final dessa volta eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Aqui, depois que eu finalizei a minha volta de 8 pontos e uma diminuição, eu já enchi o meu corpinho, tá? Então, aqui, ó, como a minha abertura aqui ela é bem grande, então eu já podia encher nessa altura aqui, eu já deixei meu corpinho bem cheio, tá todo cheinho. Só não enchi a cabecinha, enchi até ali o pescocinho. E agora, na volta de número 22, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos. Porque aqui a minha sequência vai ser 7 pontos e uma diminuição. E essa aqui vai ser a sequência que eu vou fazer até o final da minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 48 pontos no meu trabalho. Então, seguiremos em 7 pontos e uma diminuição. Então, aqui, ó, pessoal, nessa altura que eu tô aqui, agora eu vou colocar os meus olhinhos de trava antes da gente começar a fechar total a cabeça dele, tá?
Então aqui, ó, eu vou tirar os meus olhinhos aqui, porque eu já fiz o meu espaço aqui para os meus olhinhos, já marquei. Então eu vou tirar para mostrar para vocês aonde vamos colocar os olhos de trava, tá? Então aqui, ó, para mim abrir o buraquinho aqui dos meus olhinhos, ó, eu pego uma pinça mais larga ou uma agulha mais grossa e eu faço assim o buraquinho do olhinho onde ele vai entrar, para ele entrar com mais facilidade, tá? Então eu vou vir aqui, ó, da primeira carreira de aumentos que eu tenho aqui, que é a primeira carreira da cabeça aqui, ó, carreira de 3 pontos em um aumento, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre a carreira número 14 e a carreira número 15 é onde eu vou colocar os meus olhinhos, tá? A distância entre um olhinho e outro é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos de distância entre um olho e outro. Então, entre a carreira 14 e 15, 10 pontos de distância entre um e outro. Eu vou pegar o meu olhinho aqui, esse olho aqui é o número 10, preto, liso, tá? Mas do número 9 ao número 12, a diferença entre eles não é tão grande, então qualquer um deles vai ficar bom, tá? Por exemplo, se tu não tem aí o 10, mas tem o 9, coloca o 9, ou se tu não tem o 10, mas tem o 12 ou 11, também pode. Então aqui, eu coloquei os meus olhinhos, agora eu vou vir com a minha trava e vou travar os meus olhinhos. Vou dar uma aquecida nela aqui para ela entrar com mais facilidade. Vou vir aqui e vou dar todos os estralos aqui da minha trava para ele ficar bem firme. Opa. Prontinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Vou travar ele e daí já retorno pra gente dar sequência aqui na nossa cabecinha. E daí agora na volta de número 23, então, eu vou seguir aqui as minhas diminuições. Nessa volta aqui eu vou fazer 6 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, vamos em 6 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. Na volta de número 24, então, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. E vou fazer essa sequência aqui de 5 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, encerrando essa volta aqui com 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 25, a minha sequência será de 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Essa aqui será a minha sequência até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na próxima volta, eu já iniciei minha volta aqui trabalhando 3 pontos baixos. A minha sequência nessa volta aqui será 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. Eu vou seguir trabalhando 3 pontos e uma diminuição por toda a volta e vou encerrar essa volta aqui com 24 pontos. E nessa altura que eu tô aqui, ó, lá embaixo da minha cabecinha, lá no fundo da minha cabecinha, eu já coloquei enchimento, tá? Então, eu já posso deixar cheia aqui até mais ou menos na altura dos olhinhos, para não ficar tão difícil da gente encher depois, tá? Então, eu vou seguir aqui em 3 pontos e uma diminuição na volta de número 25. E vou finalizar essa volta aqui com 24 pontos. Na volta de número 26, a minha sequência vai ser 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E eu vou encerrar essa volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 2 pontos e uma diminuição. E agora, nessa altura que eu tô aqui da minha peça, eu já enchi completamente aqui a minha cabecinha. Ela já tá toda cheinha, porque a gente já vai finalizar ela, tá? Mais 2 carreirinhas apenas. Então, aqui já tá bem cheia, mas ela ainda tá macia, tá? Ela tá cheia, lembrando que é uma peça pra bebê, então a peça tá toda cheia, mas ela tá gostosa de tocar, não tá dura, tá? Lembrem que sim, que estamos fazendo peças pra bebê, então não podem ser tão esturricadas de enchimento, né? Agora, na próxima volta aqui, a minha sequência vai ser de 1 ponto e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui 1 ponto e uma diminuição, e no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. E lembrando aqui que já tá toda cheia a minha pecinha, então, vocês já podem completar o enchimento.
Finalizada, então, aqui é a minha volta de um ponto e uma diminuição. Eu fiquei com 12 pontos no meu trabalho. Agora, na minha última volta de diminuições, eu vou fazer toda ela em diminuições, tá? Então, aqui nós faremos no total 6 diminuições e vamos encerrar aqui a nossa última volta com 6 pontos no nosso trabalho, tá? Então, eu vou seguir fazendo toda essa volta aqui em diminuições. Serão, então, 6 diminuições no total. Depois que eu finalizei aqui as minhas 6 diminuições, então, agora eu cortei aqui meu fio, deixei uns 10 centímetros aqui de fio pro acabamento. Vou voltar aqui esse último pontinho que eu fiz aqui, ó, pra gente começar a encerrar aqui, então, no falso anel mágico. Então, eu vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou introduzir aqui o meu fio na agulha. E agora eu vou vir aqui, ó, pegando só pelas alcinhas de fora aqui do meu ponto, ó, pelos 6 pontinhos eu pego assim, ó, só na alcinha de fora, 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontinhos. E agora eu vou encerrar aqui no falso anel mágico, vou puxar bem, para ficar bem fechadinho, ó. E agora aqui eu vou passar de novo aqui pelo meio dos meus pontinhos para trancar este fio aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dar mais uma passadinha aqui nos meus, para ir trancando este fio aqui. Então, eu vou passar aqui por entre uns pontinhos, apertando bem, não precisa muito também, né? E agora eu vou começar a fazer assim, ó, vou começar a perder esse fio aqui, lá pelo meio do meu trabalho, e vou ajustando aqui em cima para que não fique caroço aqui no meu trabalho. Então, eu volto aqui no mesmo lugar, volto ali no meu anel. Vou passar agora por dentro aqui, para baixar esse carocinho aqui, para deixar uma superfície bem bonita aqui em cima. Tá? Não pode ficar caroço, senão fica feio, porque essa parte vai ficar aparecendo, né? Não tem cabelo para esconder. Então, aqui. Prontinho, tá retinho, tá bonitinho o meu acabamento. Passa um acabamento bem bonito. Tá? Tá pronto aqui, então, a cabecinha do nosso cachorrinho. Vou ajustar aqui minha fibra. E eu venho pra gente fazer o focinho junto e pregar o focinho pra gente começar as costuras agora, pra começar a encerrar o nosso cachorrinho. Então, aqui, ó, pessoal, pra mim fazer o focinho dele, eu já adiantei aqui a minha base do focinho, porque é a mesma lá do sapatinho e a mesma do chocalho, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como que eu cheguei até esse focinho. Eu trabalhei aqui o anel mágico de 6 pontos, vai rolar também pra vocês a receita aqui, tá? O anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta eu fiz 6 aumentos, na terceira volta 1 ponto e 1 aumento por toda a volta. Na quarta volta, 2 pontos e 1 aumento por toda a volta. E na minha última volta de aumentos, eu trabalhei 3 pontos e 1 aumento por toda a volta. Depois que eu fiz a última carreira aqui de 3 pontos e 1 aumento, na volta número 5, a volta 6 e 7 foi de ponto sobre ponto, tá? Então, eu trabalhei até 3 pontos e 1 aumento e fiz 2 voltinhas de 30 pontos. Daí, aqui, ó, uma carreira pra cima do meu anel mágico, eu entrei aqui no buraquinho, como eu fiz lá no meu olho, e abri bem ele aqui, pra mim entrar com o meu focinho de trava também, e esse focinho aqui é o número 12, tá? Ó, daí depois que eu abri bem aqui o espaço do meu focinho, eu vou colocar aqui, então, o meu focinho de trava e vou fazer a mesma coisa que fiz lá no olho. Eu vou travar ele, tá? Não tem nenhum grande mistério aqui, no focinho é igualzinho a gente fez nas outras peças, tá? Então, aqui. E agora é só eu vir com a minha travinha aqui, dar uma aquecida nela e fechar igual a gente fecha lá no olhinho, tá? Então, depois que eu travei aqui o meu focinho, tá tudo certinho, agora eu vou colocar o focinho no nosso cachorrinho pra gente começar a costura dele, tá? Então, vamos começar costurando o focinho. E daí, o focinho eu vou colocar aqui, ó, bem no meio dos olhinhos, uma carreirinha pra baixo dos nossos olhinhos, assim. Vou centralizar ele bem aqui. E vamos alfinetar pra facilitar a costura, né? Então, vou
colocar o alfinete por toda a volta aqui, para que a gente deixe a costura bem retinha. Aqui. Tá? Agora a gente vai iniciar então a nossa costurinha. Para mim iniciar então aqui a costura, ó, botei meu fio na agulha de tapeceiro. Eu vou fazer aquela costura que eu ensinei no outro vídeo, que é mais fácil e mais discreta, tá? Então eu vou vir aqui no próximo ponto, só pela alcinha de fora do meu ponto aqui, ó. E vou puxar o meu fio, vou ajustar. Agora eu vou vir aqui embaixo, ó, rente na mesma posição, só pegando uma alcinha também do ponto lá de baixo e vou puxar o meu fio assim. Venho no próximo ponto aqui só pela alcinha de fora do meu ponto, assim. Puxo. Vou lá embaixo, rente ao no mesmo lugar, pegando também só uma alcinha do ponto lá de baixo. Assim. E puxo. Aperto bem. Venho no próximo aqui, só pegando uma alcinha. E no próximo, lá embaixo, também rente pegando só uma alcinha. E assim eu vou seguir costurando aqui toda a volta do meu focinho aqui, até chegar aqui de novo. Quando eu chegar aqui, faltando uns 5, 6 pontos para mim costurar, eu volto com vocês pra gente colocar o enchimento antes de finalizar a costura, tá? Então, eu vou costurar mais um pouco aqui. E quando tiver uma aberturinha ali, quase fechando, eu volto pra gente encher o nosso focinho e depois encerrar nossa costurinha, tá? Vou seguir aqui nessa costura, que é bem tranquila de ser feita, é um jeito bem fácil de costurar, tá? Então, aqui, ó, pessoal, eu tô quase no fim da minha costurinha aqui. Deixei um espacinho aqui de alguns pontos, pra gente, então, agora vir aqui com a ajuda da pinça e colocar um pouco de fibra dentro do nosso focinho. Não precisa pôr muita fibra, tá? Deixem ele macio, só pra completar aqui esse espaço que a gente tem embaixo do nosso focinho aqui, com a fibra, tá? Então, vamos botar um pouquinho de fibra aqui dentro, sentindo que ele vai ficar macio, e depois eu vou encerrar aqui, então, continuar aqui com a minha costurinha, do mesmo processo que eu tava fazendo, tá? Aqui, pegando uma alcinha só, de fora aqui do meu ponto, do meu focinho, passo pelo focinho, venho aqui embaixo também pegando só uma alcinha do ponto aqui embaixo, rente aonde eu tô costurando. Só uma alcinha do ponto aqui também, tá? Essa costura é muito legal de fazer, uma costura bem mais fácil e fica um resultado bem legal no focinho, tá? Então, eu vou seguir minha costurinha aqui até chegar aqui no final. E daí aqui, ó, pessoal, cheguei no final da minha costura onde eu iniciei a minha costurinha aqui, eu botei meu fio numa agulha um pouquinho mais longuinha, porque agora eu vou dar acabamento, eu não vou dar nó aqui, tá? Vou dar nó aqui pra não ficar feio. Então, eu vou entrar aqui com a minha agulha por baixo e vou começar a perder esse fio aqui pelo meio da minha fibra, tá? Então, eu vou vir aqui, vou ajustar aqui os pontinhos, né, pra eles ficarem bem bonitinhos. E agora aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou várias vezes percorrendo com esse fio aqui por dentro da minha cabeça, várias vezes. E conforme eu vou passando, eu também vou dando nozinhos assim nele, ó, pra ir trancando. Que daí eu não preciso dar nó lá, vai ficar bem seguro o meu focinho. E não fica feio o acabamento lá embaixo, tá? E assim eu vou fazendo aqui, até ter bem pouco do meu fio aqui na minha agulha, tá? Vou passar ele várias e várias vezes aqui pela minha fibra pra trancar ele. E quando eu passo assim, eu vou passando, mas eu não vou puxando ele, tá? Pra mim não deformar a minha fibra também que tá lá dentro. Eu vou passando ele bem levinho assim, ó. Só pra trancar mesmo. Meu nó já trancou bem lá, então não tem mais risco, tá? Eu já posso cortar.
Agora é só vir aqui com a bundinha da minha agulha e ajustar. Esconder esse fiozinho aqui, pelos pontos que eu passei, eu vou ajustando assim, a minha fibra, pra não ficar mexida, né? Vejo se tá tudo direitinho e aqui o nosso acabamento fica bem bonito, ó. Não tem nó, fica um acabamento bem liso, bem bonito, tá? Então, feito aqui a costura do nosso focinho, agora vamos para a costura das pernas e bracinhos.